Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso projeto Pré-ENEM Gold, porque para nós, vocês valem ouro. Hoje nós vamos trabalhar concordância verbal. Eu sou professora Zinha e nós vamos ver algumas regras. A concordância verbal está em todo momento da nossa fala. Desde o momento que nós conversamos com os nossos filhos, quando acordamos, com os nossos pais, né? E sempre estamos praticando a concordância. Mas há determinados momentos que são necessárias as regras para você observar como que deve ser escrita determinada forma em uma situação formal, ou seja, na sua produção textual, nas suas provas, o que vai ser exigido de você aqui para frente, né? Primeira regra, perguntando o que é concordância verbal? É a concordância do verbo. Nós vimos na aula passada que concordância nominal é concordância das outras classes gramaticais com o substantivo. Aqui não. Aqui quem precisa concordar é o verbo, que vai concordar com o sujeito. Sempre, regra geral, o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Eu tenho aqui, ela estava sempre feliz. Sujeito, no singular, ela, uma pessoa. A partir do momento que eu digo elas, coloco no plural, eu devo passar o verbo também para o plural. Elas estavam sempre felizes. Para não cairmos naquele cacoete que muitas vezes, né? Nós temos o nós vai, eles comeu, eles fez. Lembrando que, dependendo da variante linguística, você não pode sofrer o preconceito linguístico, né? Você não pode exercer o preconceito linguístico, principalmente para pessoas que não tiveram acesso ao estudo. Porém, em uma situação de formalidade, deve-se exigir e você deve praticar as regras da concordância verbal. A regra geral é essa mesma. O verbo sempre vai concordar em número e pessoa com o sujeito. Eu vou ao cinema. Não dá para dizer eu vai. Não dá para dizer eu fui. Eu preciso dizer primeira pessoa e preciso dizer o número eu, singular. Vou. Então eu tenho um verbo concordando em número e pessoa. Eu mudo a pessoa de eu para nós. Nós vamos. Pronto, já mudei. Eu já não tenho mais uma pessoa somente. Eu tenho mais pessoas. Podem ser duas, podem ser três, várias. Nós. Aumentei o número, então eu preciso concordar o meu verbo com essa pessoa. Nós vamos ao cinema. Assim como eu não posso mudar as pessoas, o número, eu também não posso mudar as pessoas, dizer nós vai, né? Nós foi ao cinema. Então, eu preciso fazer essa concordância sempre que eu estiver em uma situação de formalidade, repetindo, e nós não nos cansamos de repetir, né? Você deve observar a concordância verbal. Aí temos a partir da regra geral, alguns casos especiais que geram algumas dúvidas. Por exemplo, um sujeito coletivo. Se você for falar multidão, a multidão, ele deve ser falado no singular. Essa palavra, multidão, expressa o singular. Então, a multidão invadiu as ruas. A galera foi ao show. O pessoal combinou uma festa. Eu não posso dizer um substantivo coletivo, sujeito coletivo, com o verbo no plural.
ele fica no singular, verbo sempre no singular. Porém, se eu tiver o coletivo especificado, eu posso fazer as duas opções. Então, se eu disser a multidão de pessoas, eu posso tanto dizer para concordar com multidão, a multidão de pessoas gritou, ou eu posso concordar com pessoas, a multidão de pessoas gritaram. A multidão de pessoas gritou na frente da escola. A multidão de pessoas gritaram na frente da escola. Qual é o mais correto? As duas formas são aceitas. Coletivos partitivos, eles vão geralmente se associar a numerais. Então, quando eu tenho o partitivo, vai tanto para o singular quanto para o plural. A maioria dos alunos, quero concordar com a maioria. A maioria dos alunos foi à excursão. Ah, mas alunos é plural. Então eu posso fazer também essa concordância. A maioria dos alunos foram à excursão. As duas opções são aceitas. Isso serve para a maior parte, isso serve para metade, isso serve para grande parte, tá? Se eu disser metade dos alunos, metade é menos de um, metade é pouco. Então eu posso dizer metade dos alunos foi à excursão, mas eu tenho alunos no plural. Então eu posso dizer metade dos alunos foram à excursão. Até aqui tranquilo? Vamos lá? Eu coloquei aqui para, nos lembrarmos que nós não temos o costume de utilizar pronomes de tratamento, Vossa Alteza, Vossa Majestade, mas há uma regra que diz que quando você for se referir a esses pronomes de tratamento, Vossa Santidade, caso você fale com o Papa, Vossa Eminência, sempre, não interessa se o pronome está em segunda pessoa do plural. O verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Vossa Alteza está no singular. Então eu uso o verbo no singular, mas sempre em terceira pessoa. Vossa Alteza pediu silêncio. Aqui eu coloquei a família, Então eles querem produzir uma frase com os príncipes. Geralmente usamos Alteza para príncipes. Vossas Altezas pediram silêncio. Professor, eu não uso Vossa Alteza. Não, nós quase não usamos. Nós, na maioria das vezes, usamos Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Magnificência, Vossa Majestade para reis, dependendo da expressão casual que você for utilizar. Então, casual ou coloquial. Então, mesmo sendo um pronome em segunda pessoa do plural, o verbo fica na terceira pessoa, tanto do singular, como ali Vossa Alteza pediu, quanto do plural, Vossas Altezas. Assim como eu posso dizer Vossas Excelências, Vossas Meretíssimas, sempre com terceira pessoa. Sujeito é o pronome que. Acontece que eu vou fazer uma oração subordinada. Vou colocar um que no meio de um verbo e um objeto. E aí, o que eu faço? Se eu tenho o que, eu tenho duas opções, tá? Fui eu que derramei o café, fomos nós que derramamos o café. As duas opções são as seguintes: se o pronome sou eu no singular, ele fica no singular. Se o pronome for nós no singular, no plural, ele vai para o plural. Fomos nós que derramamos.
Foi ele que falou. Foram eles que falaram. Quando é o que, o verbo concorda sempre com o pronome antecedente. Porém, quando eu tenho o pronome relativo quem, eu tenho opção. Eu tenho mais de uma opção. Eu posso dizer, fui eu quem elaborou a aula, ou eu posso dizer, fui eu quem elaborei a aula. Professora, qual forma é a mais correta? Muitas pessoas consideram a primeira mais formal. Fui eu quem elaborou. Porque se você quer usar o que, você quer usar elaborei, usa o que. Fui eu que elaborei a aula. Quer usar o quem para deixar mais formal? Deixa em terceira pessoa. Fui eu quem elaborou. Professor, e se eu utilizar o verbo em primeira pessoa concordando com eu? É aceita também pela norma. Então, para que a regra? Para te mostrar que as duas possibilidades são aceitas, embora alguns gramáticos considerem a primeira mais formal. Partitivos coletivos. É muito parecido, né, com o que nós já vimos. Grande parte dos presentes se retirou. Grande parte. Eu posso fazer grande número dos presentes se retirou. Eu posso fazer a concordância só com o número no singular. Ou também eu posso fazer a concordância com os presentes. As regras são muito parecidas. E para que servem, né, os estudos? Para você observar que, independente da situação, a forma correta deve ser levada em contexto de quem fala, de quem produz e principalmente do que é pedido em determinado exercício. Expressões mais de, menos de, cerca de, vai concordar com o numeral. Se eu disser mais de um, aí fica no singular. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Porém, se eu disser mais de duas, aí mais de duas você vai concordar com o plural, porque duas está no plural. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Nos casos em que mais de é repetido por reciprocidade, que são ações que acontecem, né, de forma em que você pratica e recebe ao mesmo tempo, o verbo fica no plural. Mais de uma professora se abraçaram. Mais de duas professoras se abraçaram. Professora, mas é uma. Mas ele fica no plural, porque está indicando reciprocidade. Eu brinco muito que a gramática faz algumas regras para determinadas frases. E aí, às vezes eu falo assim, gente, aquela regra dos Estados Unidos. Por quê? Tem uma regra que diz, com os nomes próprios, se você começar com artigo, o verbo vai para o plural. Nomes próprios no plural. Se você parar para pensar quais são os nomes próprios no plural que nós mais formamos frases, um deles é os Estados Unidos. O que mais formamos frases. Né? Então, se eu quero dizer os Estados Unidos influenciam o mundo, eu disse um artigo, os, o verbo fica no plural. Se eu disser sem o artigo, Estados Unidos, aí o verbo fica no singular. Estados Unidos influencia o mundo. Você pode perguntar, professora, toda essa regra aí, mais uma coisa para eu memorizar só para os Estados Unidos? Não, tem as Antilhas, mas nós quase não formamos frases com as Antilhas, tem Minas Gerais, né? Mas geralmente quando alguém vai falar de Minas Gerais, fala o estado de Minas Gerais. Então, se você disser as Minas Gerais, são
você vai utilizar o verbo no plural. São a minha terra natal. Veja bem, é muito difícil você ver alguém utilizar essa expressão. Então, o que nós mais usamos são os Estados Unidos. Um dos que. As duas expressões são corretas, tanto no plural ou no singular. Ele foi um dos que mais contribuiu. Eu estou concordando com quem? Com ele. Eu fiz a concordância com ele. Só que aí eu quero fazer com dos que. A concordância com dos que. Ele foi um dos que mais contribuíram. Então, sempre que você tiver a expressão um dos que, não precisa ter dúvida. Você pode tanto dizer no singular quanto no plural. As duas formas são aceitas. Regras para sujeito composto. Às vezes, nós temos sujeito composto com sinônimos, né? É diferente de dizer assim, preguiça e coragem. Não são sinônimos, né? Preguiça e rapidez não são sinônimos. Então, o verbo, ele vai ser sempre no plural. Porém, se forem sinônimos, preguiça e lentidão, é como se os dois estivessem no mesmo patamar. Você escolhe, ou você leva para o plural, ou você tem a possibilidade de fazer a concordância com o mais próximo. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Mais uma vez, sempre dando aquela dica. Se você estiver numa dúvida, põe no plural ou concordo com o mais próximo. Se você acha que o primeiro está mais agradável, está mais formal, utilize o primeiro. Se você vir alguma atividade em que exige os dois, perguntando se os dois são corretos, julgue, faça o julgamento. Geralmente está pedindo para explicar, para fazer o julgamento das regras. Expressão ou. Também tenho um sujeito composto com a expressão ou. Muitas vezes eu digo assim, João ou Maria, pronto, eu coloquei o ou. Se eu for formular uma frase com ideia de inclusão, os dois vão praticar a mesma ação, eu coloco o verbo no plural. João ou Maria passarão no vestibular. A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Veja, aqui está inclusão. Porém, se eu for utilizar no sentido de exclusão, João ou Maria, aí eu já não posso dizer no plural. Eu levo só para um. Então, João ou Maria passará no Enem, passará no vestibular. Por isso que nós devemos observar dentro do contexto qual frase, né, deve ser utilizada na sua produção ou dentro de uma atividade, qual é a ideia que ele está tentando transmitir. Se for a inclusão, plural. For a exclusão, singular. A expressão com também é interessante. Quando você coloca a preposição com, ela vai te dar uma ideia de companhia. Às vezes, você faz a concordância só com o sujeito. O ator com seus convidados chegaram às 6 horas. O ator com seus convidados é como se eu estivesse fazendo aqui a concordância com todos. Tome cuidado. Todos chegaram às 6 horas. Mas quando o com for só um adjunto, né, adverbial, aí estiver entre vírgulas, o pintor com seus auxiliares, entre vírgulas,
resolveu mudar a data da exposição. Veja só, o pintor resolveu. Então, ali eu tenho um adjunto adverbial intercalado. A concordância vai ser só com o sujeito. Se estiver dando a ideia de que todos estão juntos, verbo no plural. Se estiver entre vírgulas, verbo no singular. Palavra ser. A palavra ser tem várias, possibilidades, várias interpretações. Mas na concordância verbal, você deve sempre observar se o verbo é transitivo direto. Se ele for um verbo transitivo direto, você não leva para o plural. Então, por exemplo, confia-se em todos. Precisa-se de empregados. Você não leva para o plural. Por quê? Porque eu tenho uma partícula de indeterminação do sujeito, né? Então, quem confia, confia em alguém. Quem precisa, precisa de alguém. Sempre que você tiver uma preposição subentendida, na verdade você não leva para o plural, por mais que o que vier após a partícula ser esteja no plural. Mas, quando você tem um verbo que não exige preposição, você deve, quando estiver no singular, deixar o verbo no singular. Se você levar o sujeito depois para o plural, esse verbo vai para o plural. Por exemplo, construiu-se uma igreja. Eu faço a inversão. Construiu o quê? Uma igreja. Então, quer dizer que uma igreja foi construída. Portanto, se eu não falei preposição, sem preposição, eu posso levar para o plural. Construíram-se novas igrejas, certo? Assim como você vê muitas vezes, precisa-se de operários, né? Não foi para o plural. Vende-se esta casa, não foi para o plural. Mas se eu tenho mais de uma casa para ser vendida, vendem-se estas casas. Os verbos impessoais são aqueles que exercem uma função fora da deles. Por exemplo, o verbo haver. O verbo haver é um verbo auxiliar, né, que serve para ajudar um outro. Eu havia dito, eu havia feito, eu havia programado. Mas, quando o verbo haver está no sentido de existir, ele está fora do tempo dele, fora do sentido dele. Então, ele é impessoal. Ele não vai para o plural. Havia muitos copos naquela mesa. Jamais eu diria haviam muitos copos. Houve 2 meses sem mudança. Verbo haver no sentido de tempo também não varia. Jamais eu vou dizer houveram vários acontecimentos. Tá? Verbo haver no sentido de existir, de acontecer, é impessoal, invariável. O mesmo serve para o verbo fazer, indicando tempo. Faz 1 hora que estou esperando. Faz 10 anos que estou esperando. Jamais fazem 10 anos que eu estou esperando. Fazem 2 horas que eu estou esperando. O sujeito, quando ele é resumido por pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, ele vai ficar no singular. Estamos falando de sujeito composto. Camila, Amélia, Pedro, ninguém. Esse ninguém, ele já resume todos os outros na frente. Ninguém o convenceu de mudar de opinião. E aí, tá fácil? Verbos dar, soar, bater sempre vão concordar com o sujeito que vier depois, tá? Então, deu 1 hora.
Se eu disser 2, deram 2 horas no relógio. Soaram 2 horas. Indicações de datas, né? Você deve tomar dois cuidados. Se não tiver a palavra dia, você usa o verbo no plural, verbo ser. Hoje são 2 de maio, hoje são 20 de outubro. Mas, se você utilizar a palavra dia, aí você utiliza o verbo no singular. Hoje é dia 2 de maio, hoje é dia 20 de outubro. Alguns gramáticos, alguns linguistas consideram você dizer hoje é 20. Correto, mas eles colocam uma observação muito grande que o conselho é: observe sempre, se você não colocar a palavra dia, verbo no plural. Se você colocar dia, verbo no singular. E já terminando, verbo ser. Verbo ser no sentido de hora. Presta atenção. É 1h da tarde, é 1h da manhã e não são 1h. Jamais são 1h, são 2 horas. Outro detalhe da concordância. Eu digo 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 9h30, 10h30, 11h30. Por que quando eu vou dizer meio-dia, eu mudo? Não, deve ficar meia. É meio-dia e meia. Por quê? Meia hora que está por vir. Sempre observando a concordância do que vem à frente. É 1h59. Se eu estou usando o verbo ser, 1 é menos que 2. Então pode ser 1h59, mas é 1h. Então o verbo fica no singular. Mas se eu já passei para 2 horas, são 2 horas. É meia-noite. Às vezes a pessoa, pela força da expressão ou pelo intuito de que já está tarde, fala: nossa, já são meia-noite. Não, é meia-noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela atenção. Não percam as próximas aulas. Estaremos esperando vocês aqui. Tchau, pessoal!